O quê? Não. Porque ele não perde um minuto de tempo vendo você pecar. Ele espera você terminar seu pecado. Daí ele aproxima e diz: eu te perdoo e gostaria que você mudasse. Porém, quem nos guarda com detalhe todo o erro e defeito que temos é o adversário de Deus. E no estudo aqui você vai perceber isso. Mas isso não abre nenhum leque para você dizer: então eu vou pecar porque Deus não olha o meu pecado. Deus não olha. Mas o proprietário, o fundador do pecado, não perde um segundo do trabalho que você faz para ele. Então pecar é a pior coisa que existe num ser humano. Diga para o do lado: não peque porque é complicado. Vocês estão entendendo? Pecar é uma coisa muito grave. Vamos ver o plano que Deus faz. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu gosto que você grife esta frase, que as trevas cobriam o abismo. A Bíblia diz no livro do Eclesiástico que tudo que veio do céu para o céu volta e tudo que vem da terra para a terra volta. Então a Bíblia vai nos dizer em Gênesis: eras pó e pó tu has de tornar. Se as trevas cobriam o abismo, vai chegar o momento que essa mesma trevas vai cobrir de novo esse abismo. Porém, queridos irmãos, Deus, vendo a escuridão do que estava este abismo, o que Ele planeja? Alguma coisa para clarear. Então, numa palavra, Ele disse: faça-se a luz. Mas há tanto motivo para estudar a respeito de luz, há tanto motivo para estudar a respeito de trevas, mas nós estamos falando sobre a criação. E a luz foi feita. Vale lembrar que mais tarde, no livro de São Mateus, ali pelo capítulo 5 e 6, vai dizer: vós sois a luz do mundo. Então nós temos esta função sempre de clarear o que é escuro, de mostrar o que é escondido. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa. Sempre você vai ver o término do feito de Deus. Ele declarar: ficou bom. Isto eu percebi na Bíblia. Tudo que eu vou fazer, eu preciso fazer de um jeito que depois que eu terminei, eu preciso dizer: ficou bom. Eu escrevo uma música, eu gravo a música, dentro de mim eu digo: ficou boa. Estando bom para mim, eu vou me valorizar. Queridos irmãos e queridas irmãs, quando as pessoas raciocinar biblicamente, o que é bom para Deus, é bom para nós. E o que for bom para nós em Deus, é bom para Deus. Então, ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus, é ter uma vida preenchida, é ter uma vida realizada. E a realização da vida não é quando tudo dá certo, porque nós estamos num mundo incerto. A realização da vida é quando eu luto para fazer dar certo. Essa temática a humanidade perderam. A humanidade quer tudo bom
sem nenhum sacrifício, sem nenhuma luta, sem nenhuma conquista. E se Deus que foi Deus, Deus que é Deus, lutou para fazer, por que nós não queremos esta luta? Ninguém conquista sem luta. E tudo que é conquistado sem luta, entra sem valor. Por isso, o mundo ensina a você perder o valor e dizer que você não presta, que você não vai vencer na vida, que você é um derrotado, porque a gente esquece de entender que nós somos feitos por Deus. Deus é tudo de bom. Diga isso. Separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas à noite. Tão comum, né? Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. E Deus disse: faça o seu firmamento entre as águas e separa ela uma das outras. Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento daquele que estava por cima. Então fez lá em cima um departamento e aqui embaixo outro departamento. E assim se fez. Deus chamou o firmamento céus. Olha a palavra céus, plural. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o segundo dia. Olha que impressionante. Deus disse, versículo 9, que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido. E assim se fez. Deus chamou o elemento árido terra e o ajuntamento das águas mar. E Deus viu que isso era bom. Essa repetição de Deus dizer, e viu que era bom, é para nos orientar que tudo que Deus fez é bom. E só teve uma coisa que não é bom para Deus. É quando o homem não percebe o quanto Deus é bom. O que não é bom para Deus é quando o homem faz essa troca do bom por aquilo que não é bom. Quando nós trocamos o certo por aquilo que é errado. Quando nós falamos o que não deve, ao invés de falar aquilo que deve. Então, estudando a palavra e pondo ela em meditação, você vai ver que é bom existir. E que é bom enfrentar os desafios. E que é bom lutar contra o que não é bom. E lutar contra o que não é bom é o que de mais precioso uma pessoa pode ter na vida. Porque se é tudo fácil, não tem sentido. A vida não tem sentido. Se tudo que você quiser você vai ter. Não tem sentido. Fica uma coisa monótona, fica uma coisa sem vida. Por isso, a gente percebe muita gente sem felicidade na vida. Eu atendi umas pessoas em São Paulo e também em Curitiba. Gente, era coisa do outro mundo. Só o banheiro da pessoa era o tamanho da minha casa. Uma loja de cosmética não tinha o que ela tinha. Ela tinha um outro quarto, eu não estou exagerando. Ela tinha 170 pares de sapatos de todas as marcas. E eu abençoando a casa. E aquilo foi me impressionando. E quando eu terminei, eu perguntei, a senhora é feliz? Eu nunca conheci isso na minha vida.
Eu disse, mas dizem que a felicidade é o dinheiro? Ela disse, esse é o maior engano. Quem tem dinheiro sofre muito mais do que quem não tem. Porque quem não tem, luta para ganhar. E quem tem, luta para não perder. E não perder o que tem, a dor é muito maior do que lutar para ganhar o que não tem. Então, por que você não faz uma metanoia, uma transformação? Não é tão fácil assim, seu Camilote. Eu estou começando a conhecer Deus a partir desse encontro que eu fiz com o Senhor. Eu já refleti muito e eu já tirei muita coisa daqui. Falei, então imagina como era antes. Era muito mais. Mas eu vou chegar lá, Resumindo, ter de tudo também não é bom. Não tem vida melhor do que a sua. Começa a valorizar a tua vida. E começa a dizer, a minha vida é muito boa. Comece. Ah, você não falou com convicção. Fala com convicção. Mas, seu João, como é que a minha vida é muito boa se eu estou devendo, se eu estou com crise, se eu estou doente, se eu estou... Tudo isso é a tua luta. É a sua luta. Mas é boa. Só é bom porque você luta. Deus fez tudo isso e viu que era bom. E Deus sabia, perguntas que me fazem. Como que se Deus sabia que o homem ia virar contra ele... Ele fez e deu para o homem. Aí está a qualidade de Deus. Aí está o amor de Deus. Saber que ele vai ser prejudicado, mas ele não se preocupa com o que o povo vai fazer com ele, mas se preocupa em fazer ele igual um povo. E escreveu, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Queridos irmãos e queridas irmãs, o versículo 10 dá no finalzinho que vai dizer, Deus chamou o elemento árido terra e o ajuntamento das águas mar. E a natureza é muito linda, por isso foi diante de uma meditação dessa, que eu escrevi a música, olhando a natureza, eu vejo os pássaros. Versículo 11, nós estamos em Gênesis, capítulo 1, versos 11. Por que vocês não vêm mais para frente? Porque daí, olha, a câmera não vai pegar vocês. E é bom quando alguém senta para assistir o retiro, veja o povo. Senão vai ficar só vendo cadeira, né? E aí vão dizer, esse camarada está pregando só para as cadeiras. Chega mais para frente, junta mais aqui, fica mais legal. É um convite, nada obrigado. Versículo 11. Deus disse, produz a terra plantas, ervas que contenham semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, e o fruto contém a sua semente. E assim foi feito. Mas é tão lindo estudar isso aqui. Talvez você não percebeu ainda. Mas eu preciso ler de novo para você perceber. Deus disse. O dito de Deus é perfeição. Como é bom ser amigo de Deus. Deus disse, produz a terra plantas, ervas que contenha semente e árvores frutíferas que dê fruto segundo a sua espécie e fruto contenha a sua semente. E assim foi feito. E olha o que vem. A terra produziu plantas, ervas que contêm semente segundo a sua espécie. E a árvore que produz fruto segundo a sua espécie, contendo o fruto de sua semente. Vale lembrar que maracujá não foi Deus que fez. Amém? Estou brincando, gente.
E Deus viu que era bom. Diga para o Camilote, maracujá foi Deus que fez, Camilote. Então trata de gostar dele. Amados, e Deus viu que era bom. Vocês sabiam que nesse versículo 11, Deus deu tudo. Não precisava trabalhar. Não precisava plantar. Porque Deus deu toda espécie de planta. Flores, frutos. Deus deu, olha a palavra, deu tudo isto. Foi de graça. Não tinha que ter essa história, que preço é essa dúzia de laranja? Quanto custa esse alqueire de terra? Não existia isso. Mas esse plano de Deus ainda não morreu. Esse plano ainda está de pé. Na elevação desse tempo, quando o tempo se cumprir, as trevas vão cobrir novamente esse abismo. E o que existe aqui vai desaparecer, porque o Senhor diz que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. E Ele vai tirar o povo desta terra, que um dia Ele fez. Ele vai consumir com essa terra, Ele vai consumir com todas essas plantas, porque tudo que foi feito sem defeito e sendo bom, foi prejudicado pelo pecado. Mas o plano de Deus é eliminar o pecado. O plano de Deus é salvação. Entenda o que é isto? Tirar esse consumismo, esse orgulho, essa revolta, esse ódio, essas distinções, esse medo, essa ganância, isso não é plano de Deus. Por isso Ele me pede para mim separar um povo para Ele. E eu quero dizer, Senhor, olha aqui o povo que eu vou separar para o Senhor. E vocês tratam de mudar de vida, porque senão vocês vão ficar aqui nessas trevas. Porque as trevas vai voltar a cobrir o abismo. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Está entendendo, Clevernel? Então, juízo, Clevernel. Temos urgente mudar de vida. Precisamos urgente ser novas criaturas. O versículo 13 diz: sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o terceiro dia. O terceiro dia nós ganhamos tudo isto. Tudo de graça. Mas, queridos irmãos e queridas irmãs, bem mais tarde, foi ganho no terceiro dia uma tal de ressurreição. Jesus ressurgiu dos mortos. É assunto para depois. Queridos irmãos e queridas irmãs, o versículo 14 nos disse, Deus disse: façam-se luzeiros no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Olha o cuidado que Deus tem. Por isso é tudo Ele. Ah, não gosto da noite. Não gosto do dia. Não gosto do calor. Não gosto do frio. Não gosto da chuva. Ai, eu detesto a chuva. Eu detesto o frio. Depois de Deus fazer com tanto amor tudo isso, você responde assim, que você detesta. Diga, obrigado por este frio. Digam. A gente detesta tudo. E é isto que atrapalha o bem-estar. É isso que atrapalha o estar bom, o ser bom. É bom. É bom dormir, é bom levantar, é bom trabalhar, é bom comer, é bom andar. Tudo é bom quando se encara o bom de Deus. Mas quando termina o bom de Deus, nada é bom.
Dinheiro não é bom, viagem não é bom. Não vê as pessoas entram em férias. Entram em férias, o que eles fazem? Vai aproveitar o que dá. Beber, churrasquear, transar, ir em praia, viajar. Se desgasta, mói. As pessoas põem na cabeça e dizem assim, eu vou fazer uma viagem no exterior. Como que se no exterior fosse melhor do que... Não existe um planeta mais lindo e mais bom de se viver do que o Brasil. Tem tanta coisa bonita no Brasil, mas a ansiedade, o gosto de dizer, eu fui na Itália, eu fui em Miami, eu fui no Japão, eu fui no exterior. Nossa, quando fala que fez isso, a pessoa diz, não, ele é poderoso, ela é poderosa. Gente, eu fiquei 15 dias viajando fora. Quando eu cheguei no Brasil, beijei a terra, eu fiz igual o saudoso Papa. Porque que saudade do Brasil. O Brasil é tudo de bom. Não que os outros países não sejam, entendam. Entenda a linha de pensamento. Nós achamos que o lá é melhor, porque nós não estamos bom aqui. Agora, se eu estiver bom aqui no meu Brasil, boa, Japão é bom, todo lugar é bom, porque não é o lugar, é a pessoa. Se você está bem com você, meu amigo, aonde você está bom. Está chovendo, está bom. Está naquela casinha simples, está bom. Está na casa, está bom. Tudo fica bom. Porque o bom é Deus. Se Deus estiver no comando, trabalhar é bom. Alguém me dizia ontem, você trabalha demais. E eu respondi, trabalhar é bom. Diga isso por irmão. Começa a trabalhar com Deus, você vê que delícia que é. Você não tem canseira, você não tem miséria, você não tem preguiça, você não... E depois que você fez o que fez, você olha e diz, que bom, Deus assina. Amém? Está aprendendo, doutora? Que bom. Está aprendendo, Maria José? Ser bom é bom, diga isso. Então vamos trabalhar daqui para frente para a gente ser bom. Porque é bom. Ser bom é bom. Fala para o do lado escutar. Agora diga para ele, você é bom ou você é meia boca? Diga para o do lado, você estressa muito fácil, vizinho? Diga para o irmão, não é bom estressar? E Deus fez o luzeiro. Esse foi o maior problema que Deus fez. A luz. Mas como a luz é problema? Porque a luz mostra, clareia, tira as trevas. E muitas pessoas não gostam da luz. Se esquiva da luz, foge da luz. Ela é a vida do homem. Vós sois a luz do mundo. Faças os luzeiros e o firmamento dos céus para separar o dia da noite, e sirvam eles de sinais, e marque o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros. Quais são os dois grandes luzeiros que Deus fez? Falem! E vocês perceberam que eles não se combinam muito? Quando um entra, outro sai. Porque Deus direcionou cada um no seu devido lugar. Por isso que quando namora, gosta de olhar para a lua. Por isso que quando namora, gosta de olhar pelas estrelas. Porque ali tem o sentido duplo de quem está descobrindo o verdadeiro.
não é a pessoa. O verdadeiro amor é Deus na pessoa que você está descobrindo. Então, quando você descobre o verdadeiro amor de Deus, você entende se é Deus ou se é eu. Quantas pessoas achou que era Deus e era ele? Quantas pessoas achou que era Deus e era ela? E de repente se uniram e deu problema. Queridos irmãos e queridas irmãs, a Bíblia nos ensina no versículo 17, continuando o 16 dá melhor. Vamos pegar o 15. Resplandeça o firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim o fez. 16. Deus o fez 2 grandes luzeiros, o maior para presidir ao dia e o menor para presidir à noite. E o fez também as estrelas. Deus colocou-os no firmamento dos céus para que iluminasse a terra, presidissem ao dia e à noite, e separassem a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. Eu vou repetir, e Deus viu que isso... E por que muita gente reclama do sol? Quando você reclama do sol é porque o sol não é bom. Então você não entendeu que você, sem perceber, você está contra Deus. Se Deus diz que o sol é bom, por que você tem que dizer que o sol não é bom? Então aí você já começa a ter alguma coisa que não é boa. Imagine se não existisse o sol. Vê como que a gente vive tão de qualquer jeito. Como a gente vive porque nasce. Como a gente não para refletir nada nessa terra. E os desgastes vêm. Vem cansaço, envelhecimento, dor, tristeza, noites mal dormidas. Vira um problema. Amados e amadas, o versículo 19, sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o 4º dia. Deus disse, olha que lindo, polui as águas de uma multidão de seres, polui nas águas, né? Ou melhor, polui as águas de uma multidão de seres vivos. E olha que lindo, e voem as aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enche as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Eu estava começando a me estressar com as baitacazinhas que estavam comendo o milho que eu plantei. Mas depois eu me lembrei que elas foram Deus que criaram. Então eu comecei a imaginar. Vai ter para elas, vai ter para mim, vai ter para... E na verdade, não faltou. E quantas vezes as pessoas tentam eliminar a natureza. Olha a rebeldia dos homens. Quando pega, eu sei porque eu fiz muito isso quando eu não conhecia Deus. Saí com uma espingarda matando o bichinho. Quando eu não achava nada para matar, eu já florzinhos. Era uma coisa que não era legal e que eu fiz muito. E as pessoas às vezes fazem toda essa crueldade. Pega aqueles cachorros e ataca em cima daquelas criação, matando porque come um pouco de milho. Jesus criou toda a natureza, as aves, os animais. Todos sobrevivem porque Deus não deixa faltar nada.
Uma pessoa que percebeu muito forte isso foi Assis. Como ele soube compreender essa ordem da natureza. Queridos irmãos e queridas irmãs, então tudo que Deus fez, também fez para nos alimentar. No versículo 20, Deus disse de novo: poluem as águas uma multidão de seres vivos que voem sobre a terra, debaixo do firmamento dos céus. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enchem as águas, segundo a sua espécie, e todas as aves, segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Tudo ele termina dizendo: e Deus abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, e enchei as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Sobreveio a tarde, depois da manhã, foi o quinto dia. Em cada dia, Deus pensou em mim, Deus pensou em você. Ao rever esse texto na tua casa, sentadinho, com a Bíblia na mão, e se colocando como o presente que Deus nos dá, fica melhor viver, fica melhor trabalhar, fica menos discussões, fica menos cansaço. O que é que cansa o ser humano? Não é o trabalho. O que cansa o ser humano é a que a pessoa tem no trabalho. Faz do trabalho uma obrigação. Mas quando eu pensar como Deus, eu não vou fazer do trabalho uma obrigação. Eu vou ser parceiro de Deus na obra da criação. Olha que diferente. Como parceiro de Deus na obra da criação, eu já não vou trabalhar para ter dinheiro, para cumprir o mesmo papel que Deus cumpriu. E quando eu fizer isto, nessa linha de pensamento, você tem que ter a experiência de... Senão o que eu estou falando é loucura. Você não vai entender. Não vai entender. Mas quando você chegar à dimensão que eu cheguei, na afinidade com Deus, você vai ver que eu não estou falando nenhuma loucura. E para você compreender que não é loucura, você se torne louco por Deus e começa a viver isto para você ver a diferença. Você não vai se apegar mais, você não vai ter medo de perder emprego, você não vai precisar viver naquela vida massacrada, esmoída, de ter que ficar se apegando naqueles tostãozinho magro que você ganha. É só ser inteligente, amigo. Você trabalha 30 dias por R$1.000. O que você faz com R$1.000? Aí já dá para entender que você vive de milagre. Mas quando você não olhar mais para esse ganho e olhar pelo trabalho, a Bíblia diz: busque meu reino e o resto eu te acrescento. A Bíblia diz: aqueles que me temem, até durante o sono, eles estão ganhando. Nós descartamos tudo isto e queremos ganhar com o nosso império de homem. Eu faço, prejudicando, cobrando mais caro, passando os outros para trás, tapeando. Não vai dar nada certo. Não vai dar nada certo. Vem a morte e dentro daquele caixão só tem aquelas florzinhas que eu não quero que ponha a flor quando eu morrer. Pelo amor de Deus.
Fica aquelas florzinhas, não enche de bala. Levo balinha lá para ele encher meu caixão de bala, de doce, bombom. Muito melhor do que aquelas flores. E não deixa as crianças pegar, não. É do João. Pode dar aquele chocolate. Tá bom. Queridos irmãos e queridas irmãs, versículo 24, eu vou repetir porque é muito bom, você tem que tomar posse disso. Produz a terra seres vivos segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo a sua espécie. Assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie, os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra, e Deus viu que isso era bom. Amados, Deus é inteligente. Aqui então, vimos tudo o que Ele fez. E agora? Está feito. Para quê? E para quem? Porque foi Ele que fez. Alguém tinha que ver isto e glorificar por isto. O que adianta você fazer se a costureira, um vestido, uma camisa bem feita e enfiar numa gaveta e não mostrar para ninguém? Que sentido tem? O sentido do trabalho chama-se valor. Então, o valor do trabalho não está no preço que se cobra, mas está no amor com que se faz o trabalho. E pelo amor com que ele é feito, o preço vem segundo a qualidade. Em Deus isto é uma coisa redondinha que daria tudo certo. Não ia faltar para ninguém, todos iriam ter sobra, mas deu um problema sério, e o problema começou agora. No versículo 26. Então Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E eu quero que você grife o que vem agora. Pegue a sua canetinha, porque estudando sobre a criação. Que ele reine. Grifa a palavra. Que ele reine. Mulher e homens. Nossa, mas fizeram um crachá muito chique. Nossa, quem é esse cara? Maria Terra Boa? Telemaco Borba. Nossa, mas aí eu estou muito chique. Isso é coisa de Darvis, hein? Tá bom. Queridos irmãos, que ele reine. O homem, diga isso, o homem é feito para reinar. Por enquanto, só o homem. Esse é o bonito da vida, perceber isso. Que ele reine em tudo. O homem em Cristo é rei. Quantos homens perderam o seu reino? Quantos homens perderam sua humildade? Quantos saíram do lugar que Deus colocou? E isso traz um prejuízo muito grande. E olha onde que Deus quer que nós reinamos. Sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então os animais
tem que se inclinar ao homem, e não o homem aos animais. Queridos irmãos e queridas irmãs, então o homem precisa domesticar os animais, ele é feito para reinar. Amados e amadas, que impressionante é saber isso. O versículo 26 ainda diz que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem. A minha luta, eu luto, gente, para mim não perder esta imagem que Deus me deu. Eu não posso desfigurar esta imagem. É verdade que o tempo vai envelhecendo a nossa imagem. Mas a Bíblia nos ensina em Eclesiástico que o homem de cabelo branco é a honra de sua velhice. Então, envelhecer em Deus é uma honra. Fora de Deus é um bagaço. Tem cada pessoa esbagaçada e às vezes novo ainda. Por quê? Porque foram perdendo a imagem de Deus. Foram perdendo a característica de Deus. Com o corre-corre da vida. Vocês percebem que a humanidade não tem mais tempo para rezar? E o grito é o mesmo: estou na correria, não tenho tempo. Mas não é verdade. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Como é que eu posso dizer, eu não tenho tempo? Deus não podia escrever em Eclesiastes 3 que há tempo para tudo, porque senão Deus estaria mentindo. Então diga para o irmão, há tempo para tudo. O grande problema é que você está perdendo tempo. Você está perdendo o seu tempo em correr atrás daquilo que Deus não preparou para você. Você está perdendo tempo. Quando Ele colocou a luz para clarear o dia, indo como se fosse noite. E a Bíblia diz que o que dorme é para dormir de noite. Está lá em Tessalonicenses. Digo para o irmão, estão escutando, bendito? Dá um tapinha nele e diga, está vendo por que você sofre? Olha para o altar e diga para o Camilote, está escutando, Camilote? Claro que eu estou escutando, já escutei isso nas madrugadas anteriores. Queridos irmãos e queridas irmãs, não tem coisa melhor do que estudar a palavra. Mas o melhor do estudo é praticar a palavra. O dia clareia, então o sol já está iluminando as trevas e você ainda está dormindo. Diga, dorminhoco. Você está perdendo tempo. E depois você tem que dizer mesmo que não dá tempo, porque você perdeu tempo. Amém, gente? Não é fácil escutar isso não, mas tenho que falar, né? Vamos repetir o 27. Deus criou o homem à sua imagem, o criou. A imagem de Deus criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Diga glória a Deus. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais
que se arrasta sobre a terra. Queridos irmãos, aqui vem a beleza da vida. Não pode existir uma coisa mais linda do que dois seres se amando, se namorando e traçando planos em Deus. Fora de Deus é tragédia, é consumismo, é sofrimento. Mas nós vamos estudar uma coisa tão profunda esta manhã, que nem sei se você vai conseguir entender. Mas você é inteligente, você vai entender. A beleza da vida. Olhar a beleza da vida, viver como ele viveu, é assim, né? Cantar a beleza da vida, mas viver como ele viveu, missão bababana, Senhor vem cuidar do que é seu. Como é que é lá? Vem dar noção, vem lá correndinho, como é que é? Sem teclado, ou com teclado, bem rapidinho, porque agora nós vamos entrar no tema. Agora vai entrar no tema, diga glória a Deus. Cantar a beleza, só o primeiro verso, só para me coroar aí. Amém. Dá um glória a Deus aí, gente. Cantar a beleza da vida, viver como ele viveu, missão do teu povo reunido. Senhor, vem buscar o que é teu, vem dar o teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Tá bom. Beleza da vida vem agora. Eu não encontrei água ainda aqui, gente. Tá aqui minha água. Tá. Espero que não esteja gelada. Tá gelado, faz favor lá para mim. Troca no água natural, que eu com a garganta quente de tomar essa água. Queridos irmãos e queridas irmãs, vem a beleza da vida. Nós estamos em que versículo? 29. Por isso que eu gosto do Chico. Deus disse o quê? Eis que eu vos dou. Deus cobrou? Para, tem que ler assim, não é? Eis que eu vos dou. Diga, Deus deu. Deus não cobrou. Foi de graça. É de graça. É Ele dizendo. Que coisa impressionante estudar isto. Voltando lá no versículo 29. Deus disse. Olha quanto Deus disse. E quando eu leio a Bíblia, que eu escuto essa palavra, ouve, ó Israel, e eu me ligo, porque eu sou Israel de Deus. Então eu entendo, é Deus falando para mim. Gente, guarde isso na sua vida. Quando você ora, você fala com Deus. Obrigado, Deus abençoe. Pudesse pôr uma cadeira aqui, fica mais fácil para mim movimentar depois. Quando eu oro, depois no fim achou uma mesinha lá, né? Põe mais para cá, obrigado. Para pôr a água. Na verdade, quando eu oro, eu estou falando com Deus. Foi 3 horas da madrugada, eu acordei sonhando que eu estava falando com Deus. Até dormindo, né? Sonhando. E aí então eu escrevi, estou falando com Deus, e eu gosto sempre de falar. Estou orando a Deus, e eu sei é preciso orar. Estou sentindo meu Deus, e eu sei é preciso sentir.
Eu estou na presença de Deus, por aqueles que não querem te ouvir. Como o povo não tem muita afinidade, não está muito afim de falar com Deus, eu pego todo o tempo de Deus para mim. Aí Deus fica mais disponível para mim. Se bem que não existe isso, né? Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Se tiver milhões falando com Ele, Ele vai entender os milhões. Mas de repente, aqueles que não querem falar, o tempo de Deus fica mais para mim. E eu aproveito, eu sugo Deus. Eu tenho sede de Deus. Eu desejo que você tenha sede de Deus. Eu sou um homem, gente. Vocês estão vendo que eu sou um homem. E eu sou apaixonado por um homem. E não tenho vergonha de dizer. Esse homem é Jesus, é Deus. Deus é homem. E eu não sou ciumento. Pode apaixonar por ele também. Amém? Diga glória a Deus. Amados, Deus disse: eis que vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento. Era tudo de graça. Nós vamos ganhar um novo céu, nós vamos ganhar uma nova terra. Nesse novo céu e nessa nova terra, vai voltar a ser aquilo que um dia foi, porque se as águas voltam ao mar, o planeta Terra vai voltar aquilo que já foi um dia e que o inimigo estragou, mas Deus vai trancar esse inimigo. E olha, gente, quem não for de Deus vai ficar aqui embaixo com o inimigo. Por isso é necessário, é urgente sair fora do inimigo, sair fora do pecado, sair fora do erro, sair fora, porque Deus é bom, mas não é bobo. Olha quantos anos que você tem, e olha quanto tempo você já teve para consertar a tua vida, para pedir perdão. Gente, tem uma coisa mais drástica do que chegar numa pessoa que você não ama, abraçar e dizer: me perdoa em nome de Jesus. Não tem uma dor maior no mundo, porque o diabo sabe que se você fizer isso, ele te perde. Ele te perde. E o nosso Deus disse claramente que assim meu Pai tratará todos aqueles que não perdoar de coração. Será lançado nas trevas exteriores, e dali não sairá, antes da volta de Jesus. E quando Jesus voltar, Ele vai colocar uma à sua direita e outra à sua esquerda. E todo mundo sabe como é que vai ser o julgamento. Vem bendito e vai maldito. Aí é Ele que vai resolver. Queridos irmãos e queridas irmãs, que impressionante estudar isso. Deu tudo de graça. E todos os versos 30, e todos os animais da terra, e todas as aves dos céus, e tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. Tudo era de graça. Tudo era de graça. Ninguém precisava plantar nada, ninguém precisava colher nada. Era só chegar, pegar, comer e viver. Mas deu um problemão. A Bíblia conta: assim se fez Deus. 31. Deus completou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde, pois depois da manhã, foi o sexto dia. Queridos irmãos, assim foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia a obra que o tinha feito, descansou de seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia
e o consagrou, porque nesse dia repousara de toda a obra da criação. Tal a história da criação dos céus e da terra. Tudo estava feito, tudo estava pronto, mas vem agora o grande momento de nós nos descobrirmos. Nós já vimos ali no início do texto que o Senhor tirou o espírito que as trevas cobriam o abismo e o espírito pairava sobre as águas. O que Deus fez? Ele tirou o espírito que pairava sobre as águas, ele tirou e trouxe para com ele. Daí ele pegou um pouco daquela água, aonde não estava mais o espírito. Poxa, esse fio está me incomodando. Aonde não estava mais o espírito, ele pega um pouco daquela água e joga. E a Bíblia conta que ele fez um barro. E começou a modelar um homem. Você vai ver como foi este processo. Ali você vê em negrito o paraíso. O melhor tema que eu gosto de estudar da Bíblia, toda é linda, mas o Gênesis e o Apocalipse. Porque aqui mostra o início e lá mostra o fim. E todo esse recheio que vem dentro é o que dá a sustentabilidade do mundo da fé. No tempo em que o Senhor, Deus fez a terra e os céus, não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem que o cultivasse. Mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. Eu fiz uma música baseado nesse tema. Não mexa nessas coisas, a Deus ela pertence, isto é real, se mexer. Muito bonito essa música. O versículo 7 conta: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra, e inspirou-lhe nas narinas o sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Então grifa esse texto: nós fomos feitos do barro da terra. Por isso que nós levamos o nome de homem. Quer dizer, humildade. Nós nascemos de um nada. Eu não tenho nem como tocar nesses assuntos, porque eu não estudei nada disso. Mas, se você perceber de como nós somos feitos, amados, aquele pequenino espermatozoide com aquele pequenino sêmen, nada mais é do que uma aguinha, uma gelatina grossa. É o que nós somos. Que encontra uma localização e ali começa do nada uma vida. E disso que Deus iniciou, primeiro ele faz uma estatueta. E ficou ali aquela estátua de barro. Mas que é uma estátua de barro? Um manequim de barro. Mas o que Deus faz? Deus sopra. Por isso a vida é um sopro. A vida é um sopro. A gente nasce por um sopro de vida e a gente morre num pequeno sopro de vida. Esse espírito que Deus soprou nos deu hálito, nos deu respiração. Então aquela estatueta começou a ter uma ação.
E o que Deus fez? Deus assemelhou em uma vida carnal, numa vida existencial, porém, nada valeria ser um homem de carne somente, porque não iria ter nenhum sentido. Mas como brota do coração de Deus um sopro, e este sopro é o símbolo total do Espírito, então o homem agora recebeu de presente o Espírito de Deus. Só que Deus pegou o Espírito dele e deu para o homem. Esse Espírito Deus não mexe mais, esse é do homem. Só que esse Espírito que Deus nos deu, ele veio com o kit completo. Por isso que Deus não envolve, porque Ele deu. Se eu pego este livro e dou para uma de vocês, eu não tenho mais direito nele. Você quer queimar, quer guardar, faça o que quiser, é teu. Então Deus deu isso para mim. Só que eu repito, veio com o kit completo. Nesse Espírito de Deus, veio a inteligência, veio a sabedoria, veio a vontade, veio a liberdade, veio o prazer, kit completinho, tudo perfeito, tudo em Deus. Então o homem começa o quê? A ter memória, inteligência, razão. E isto é o material adequado para a gente descobrir as coisas. Cores, gosto, bonito, feio, alto, baixo, perfeito, imperfeito. Estude um pouco isso na tua vida. E aí então você começa a se contemplar. Se você olhar, por exemplo, a tua unha, a minha está feiona, que eu estava trabalhando até de tarde ontem. Não deu nem tempo de arrumar minha unha. Mas, que impressionante, você nunca vai ver ela crescer para trás. A unha sempre vai para frente, porque em Deus é tudo para frente. Você começa a ver teus pés. Que impressionante, né? Você já parou para refletir como você se organiza? Eu vou andar, ó. Isso é comum, isso é simples. Mas precisa disso aqui. E quantas vezes nós não refletimos isto? Quantas vezes passa tudo batido? Os movimentos, né, das mãos. Como a gente aciona, escreve, calcula, reflete. Tudo está sobre um comando da perfeição de Deus. E esse comando, queridos irmãos e irmãs, é algo que faz a gente refletir e auto se descobrir. E a gente vai descobrindo como é importante ser aquilo que sou. Como é importante valorizar as coisas. E valorizar as mínimas coisas. Por isso, para muita gente, Deus não permite riqueza. Deus permite aquela vida normal. Porque Deus sabe que se a pessoa tiver muito, ele vai abandonar Deus. Então Deus dá o básico. Agora, quando você, ao se valorizar, valoriza a tua casa, seja ela um requinte ou seja ela simples. Valoriza teu trabalho. Valoriza teu patrão. Mas não valoriza teu patrão porque ele é um patrão bom. Valoriza quando ele for menos bom. O que vai acontecer?
na linhagem de uma razão humana, você é o bobo, o escravo, o puxa-saco. Isso na razão humana. Na razão divina é o amor. Então, amados, tudo que é feito por amor é lançado fora o medo. 1 João 4. O amor lança fora o temor. Por que medo? Por que preocupar com o futuro? Por que ficar vivendo o passado? Meu Deus! A minha irmã me disse um dia, não gosto que reflete o meu passado. É falta de perdoar o passado. Eu amo falar do meu passado. Quando a gente perdoa, tudo que foi pior na vida, é uma delícia dizer. É como você estar naquele lodo de barro, e alguém dar a mão, te tirar e você tomar um banho, e você olhar e dizer, olha onde eu estava, olha onde eu estou. Isso é metanoia, significa mudança. Mas se eu não sou curado do meu passado, eu vivo o meu passado no meu presente, e aí eu me complico, e a sociedade vai dizer, que mulher complicada, que homem complicado. Diga para o do lado, se é complicado, vizinho, dá um tapinha nele. Dá um tapinha, pergunta se ele é complicado. Mas tem gente tão complicada, né? Ei, diga comigo, não tem gente complicado. De novo. Tem gente mal amado, diga isso. E existe razão para a gente ser mal amado. Existe muita razão. E tem tantos motivos para deixar a gente fora da casinha. Diga para o do lado, se é fora da casinha, irmão, diga aí. Amados e amadas, como vocês são preciosos para Deus. Diga assim, para você escutar, Deus me ama. Ah, mas isso é verdade, hein? Você está desconfiado disso, que Deus ama você? Você sabia, Érica, que Deus te ama? Mas Ele não ama porque você é uma doutora. Ele não ama porque você pensa que você é boa. Você vai bagunçar toda a Bíblia desse jeito. Você vai conseguir ler depois? Teu padre vai te pegar no pé. Amados e amadas, você sabia que Deus me ama não porque eu prego o Evangelho? Deus me ama por um motivo, porque Ele é amor. A essência de Deus é amor, como canta lá o nosso querido Brado Praga, como é que chama? Tiago Brado. Não sei o que lá, como é aquela música? Seu cheiro, tá essência. O refrão. Sumiu. Ele canta, tem uma música lá que ele canta assim, um amigo da gente lá. Mas tá bom. Queridos irmãos e queridas irmãs, que bonito estudar isso, né? A Bíblia agora define algo geográfico para definir os determinados lugares. E as divisões, as separações é feito com rios, com água, para pôr as pessoas em seu colóquio, em seu lugar. Aonde você mora é o lugar que Deus te preparou. Então esse lugar, essa casa, seja ele um ranchinho, toda a nossa vida, desde que eu me casei, eu já fui morando em casinhas mais ruim. Maior parte do tempo a gente morava às vezes até
em cozinha separada, porque não cabia família na casa. Era aquelas casinhas merrecas, simples. Teve um tempo que nós moramos dentro de um ranchão, e aí então era tido como ranchão da alegria. Não tinha quarto, não tinha nada, era um ranchão, um salão. A baixinha separava os quartos com guarda-roupa, cortininha, mas era uma delícia. O povo entrava no ranchão da alegria e dizia: que gostoso, que simplicidade. Não precisava limpar muito o pé, nada, porque era tudo chão, tudo. Mas era tão organizadinho. Então não precisa muita coisa. Mesmo dentro desse ranchão que eu estou lhe dizendo, era muito bom. Porque não é o tipo da casa, não é o tipo da roupa, não é o tipo do design que traz a paz. Podendo fazer isto é uma maravilha, é melhor ainda. Mas não é isto. O lugar que você mora, seja uma casinha simples, ou seja uma mansão, é o geográfico que Deus te colocou. É o território que você existe. Por isso que é terreno, território. Que território? Somos territoriais. E nesse teu território, Deus colocou este lugar. A Bíblia nos diz, contando no versículo 10, um rio sai do Éden para regar o jardim e divide-se em seguida em 4 braços. Olha que bonito. O nome do primeiro rio era Fison, e é aquele que contorna toda a região de Evilate, onde se encontra o ouro. O outro dessa região, ou melhor, o ouro dessa região é puro. Encontra-se ali também o bidélio e a pedra ônix. O nome do segundo rio é Geom. É aquele que contorna toda a região de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, que corre a oriente da Assíria. O quarto rio é o Eufrates. Então, separados os territórios, Fison, Eufrates, Tigre, aonde tinha os seus colóquios, ali estava o homem para colaborar com Deus. Preste atenção no que vem agora. O bonito que vem agora. O Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Olha que impressionante, queridos irmãos e queridas irmãs. O versículo 10 fala a região que Deus colocou o homem. Um rio sai do Éden para regar o jardim e dividia-se em seguida em 4 braços. Quando você olha para o livro de Ezequiel, você vai ver o profeta tendo esta visão deste rio. Que não é o estudo agora, mas só para se ter uma ideia. Olha que riqueza nós temos dentro de um capítulo da Bíblia, de 2 capítulos da Bíblia. Olha a riqueza. Queridos irmãos, grave esta palavra pelo amor de Deus. Colocou. Então, aonde Deus te colocou? Primeira pergunta. Com quem Deus te colocou? Como estamos vivendo neste colóquio de Deus? Como profissionais, como pai, como esposo, esposa, filhos, patrões, empregado. Como? Deus é quem coloca. Deus é que orienta. Deus é que mostra. Por isso, eu vou repetir o que eu disse no início. É tudo de bom ser um homem de Deus. É tudo de bom ser
uma mulher de Deus. Queridos e queridas, nós vamos fazer um intervalo, porque esse assunto é vasto. Vamos ficar de pé, porque agora vem um cafezinho da manhã.